Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 2, que vai ser dividido em tópicos. Nesse capítulo nós vamos falar sobre introdução às substâncias orgânicas, onde nós vamos explicar as regras de nomenclatura de alguns compostos, propriedades físicas e a representação estrutural desses compostos. Então, nessa primeira parte, nós vamos ter uma introdução ao que nós vamos estudar ao longo desse capítulo 2. Bom, primeiro a gente apresenta aqui uma tabela que mostra a nomenclatura e a propriedade física de alguns alcânios. Então você tem que todos os compostos apresentados nessa tabela só tem carbono e hidrogênio, ou seja, pertencem a uma classe de compostos conhecidos como hidrocarbonetos, e cada composto aqui também só existe ligações simples entre os carbonos, portanto são chamados de alcanos dentro dos hidrocarbonetos. Então você tem a fórmula molecular que vai aumentando pelo número de carbonos, né? E você tem a nomenclatura e a fórmula estrutural condensada quando aparece um número grande de carbonos. Nós também nós já explicamos isso, né, no capítulo anterior, como fazer essas representações. E aí você também tem nessa tabela a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão e a densidade de alguns compostos. Note que os 4 primeiros compostos não apresentou densidade porque eles são gases, né? Então a temperatura de ebulição são valores baixos, então alcanos até 4 carbonos são gases. Inclusive o primeiro alcano, que é o metano, e o segundo, que é o etano, fazem a constituição do gás natural. Já o gás de cozinha, você tem a mistura de propano e de butano. E pentano é um solvente muito comum no laboratório, que tem uma baixa temperatura de ebulição. Inclusive eu uso bastante quando eu faço a extração de óleos essenciais. Temos o hexano, que vem logo depois, que já tem uma temperatura de ebulição maior. Já temos heptano, octano, que são substâncias que podem ser encontradas, por exemplo, na mistura da gasolina. Então essas nomenclaturas, né, metano, etano, propano, butano, pentano, nós vamos ver a regra delas ao longo deste capítulo, né? Então, como eu falei, alcanos são hidrocarbonetos que têm unicamente ligações simples. E é importante você perceber que todos os alcanos apresentam essa fórmula geral, CnH2n mais 2. Como eu falei antes, os alcanos não têm ligações duplas nem triplas entre os carbonos, apenas ligações simples. Então essa é a máxima relação de hidrogênio em relação a carbono que nós podemos ter em uma molécula. Então a gente fala que o composto, quando só tem ligações simples entre carbonos, ele é saturado, tá certo? Então ele tem o maior número possível de hidrogênio, por isso ele é saturado. Depois nós vamos ver as fórmulas gerais, quando aparecer ligações duplas e triplas. Então mostra alguns exemplos para vocês. A estrutura do metano é o carbono tetraédrico, a estrutura de Kekulé e a forma condensada, e que é a forma modelo de bola para você. E aí depois nós temos 2 carbonos, é o etano. Perceba que ele se encaixa nessa forma. Se eu tenho 2 carbonos, o número de hidrogênio tem que ser 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, é o que você encontra na molécula. Da mesma forma, o propano, você tem 3 carbonos, você tem que ter 2 vezes 3, 6, mais 2, 8 hidrogênios na molécula. E o butano, já que você tem 4 carbonos, você tem 2 vezes 4, 8 mais 2, você tem que ter 10 hidrogênios na molécula. Então aqui eu mostro para você o exemplo dos 4 alcanos mais simples que nós conhecemos. Bom, a gente aproveita para falar um pouco nessa introdução sobre isômeros constitucionais. Esses isômeros constitucionais, primeiro que isômeros, eles têm que ter a mesma forma molecular, tá certo? No caso de ser constitucional, a diferença entre os compostos está na maneira com que os átomos estão conectados. Então, quando a gente escreve a fórmula estrutural plana ou condensada, você consegue perceber essa diferença. Você não precisa de uma forma tridimensional para perceber a diferença entre os isômeros. Então, há um tempo atrás, nas escolas de ensino médio, esses isômeros constitucionais eram conhecidos como os isômeros estruturais. Eles eram divididos em 5 categorias, como isômeros de cadeia, de posição, de metameria, tautomeria ou isomeria de função. Tá certo? Mas todos esses isômeros que eu acabei de citar
na verdade, se encaixa dentro de isômeros constitucionais. Então, aqui está mostrando um primeiro exemplo para vocês. Com uma fórmula molecular contendo 4 carbonos e 10 hidrogênios, como a fórmula do butano, tem como eu escrever 2 moléculas diferentes. C4H10 dá para escrever 2 moléculas diferentes. Se são moléculas diferentes, tem que ter nomes diferentes. Essa foi dado o nome para ela de butano. E essa aqui foi dado para ela o nome usual de isobutano, mas pela regra oficial que nós vamos explicar nesse capítulo, ela é chamada de metilpropano, tá certo? A expressão iso é sempre usada aqui na química orgânica quando você tem essa estrutura que está marcada de amarelo. Ou seja, iso significa igual. Se eu passar uma reta aqui sobre esse fragmento da estrutura, que nós vamos chamar de substituinte na parte de nomenclatura, você vai ver que um lado vai ser igual ao outro. Então, sendo um lado igual ao outro, a gente dá o nome de iso. Como você tem 4 carbonos total na estrutura da molécula, é isobut, é porque são 4 carbonos, a ligação dupla, e aqui em português termina com O, que é o isobutano. Então, um outro exemplo, quando você tem uma fórmula molecular C5H12, você tem possibilidade de desenhar 3 estruturas diferentes. A primeira é a mais óbvia, que é a linha reta, que é o pentano. A segunda você poderia chamar de metilbutano, que é o nome oficial, ou isopentano, de novo, porque aparece esse fragmento que vai aparecer com isso daqui, que é a estrutura iso, que tem partes iguais, então por isso daí o nome isopentano. E aqui você tem uma outra estrutura diferente, onde você tem 2 substituintes ligados no mesmo carbono, cujo nome oficial seria dimetilpropano, também conhecido como neopentano. O prefixo neo, ele aparece sempre que você tiver essa estrutura aqui, de um carbono que nós vamos classificar como sendo quaternário, porque ele está ligado a 4 outros carbonos diferentes, e faltando a ligação em um dos carbonos, que nesse caso, todos eles são equivalentes. Faltar a ligação aqui, poderia ter sido aqui, aqui ou aqui, daria a mesma estrutura, já que a molécula, você tem que sempre imaginar que ela pode se movimentar, ela pode girar, tá certo? Bom, vamos continuar aqui mostrando alguns outros exemplos de isômeros constitucionais, mas antes lembrando a vocês que uma substância pode ter mais de um nome. Isso é muito comum na química orgânica. Pode existir substâncias que podem ter até 4 nomes que identifiquem a mesma substância, tá certo? Então você ter 2 nomes que identificam uma substância também é bastante comum. Você tem uma regra oficial, que é a regra do IUPAC, que determina as regras de nomenclatura, mas também você tem a regra usual, que foi determinada ao longo da história, né, no conhecimento dessas substâncias. Mas um nome deve especificar somente uma substância, certo? Então, se eu chamo uma substância de metilpropano, você só tem como escrever uma fórmula para esse nome, certo? Não tem como você ter um nome que vai ser igual para substâncias diferentes, correto? Então, percebam isso. Uma substância pode ter mais de um nome, mas um nome deve especificar somente uma substância. Então, continuando com nossos exemplos de isômeros constitucionais, nós temos aqui agora compostos que têm a fórmula molecular C6H14, né, seguindo aquela fórmula geral dos alcanos CnH2n mais 2. Então, o hexano, ele possui a estrutura linear, e aqui você de novo tem a estrutura isohexano por causa dessa parte amarela que aparece, e o total de átomos que você tem são 6, por isso isohexano. Mas o nome mais comum para essa estrutura, que é o nome oficial pela regra, é você dar 1,2-metilpentano, que é o nome da cadeia principal. Caso você queira dar esse nome, esse prefixo nel, você tem um nel-hexano aqui, mas é muito pouco comum esse nome usual aqui para essa estrutura. O mais comum é o nome oficial que você segue, 2,2 dimetilbutano, que é o nome dessa estrutura. Aqui você já tem o 3-metilpentano e aqui você tem o 2,3 dimetilbutano. Ou seja, para essa fórmula molecular
C6H14, você pode escrever 5 estruturas diferentes, tá certo? 5 compostos diferentes. Então, todos esses compostos são classificados como isômeros constitucionais do hexano. E um outro exemplo aqui, nós temos o heptano, cuja fórmula molecular é C7H16. Então, nós poderíamos ter o isoheptano, por causa dessa estruturazinha aqui, que você tem o fragmento do iso, que é igual, como nós mostramos anteriormente, mas você pode dar o nome oficial, que é o sistemático, pela regra do IUPAC, que é o 2-metilhexano, e você tem todas essas outras estruturas. Perceba que agora que a fórmula molecular aumentou de número de carbonos, você tem um número bem maior de isômeros constitucionais. Nesse caso, o heptano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existem 9 compostos com a fórmula molecular C7H16. Então você tem o 2-metilhexano, o 3-metilhexano, aqui o 2,3 de metilpentano, 2,4 de metilpentano, 2,2 de metilpentano, 3,3 de metilpentano. Perceba que aqui a cadeia principal permaneceu com 5 carbonos, mas você foi modificando a posição dos substituintes, né? E aí você gerou compostos diferentes. Aqui você tem uma molécula mais próxima da simetria, né? Você tem grupos parecidos aqui, mas você tem a cadeia principal, que é o pentano novamente, e aqui você tem o 3-etilpentano, que é o nome desse substituinte, que nós vamos ver ao longo desse capítulo. E por fim você tem aqui o 2,2,3 trimetilbutano, correto? Então a gente finaliza esse primeiro tópico desse capítulo 2. Até a próxima aula.